Olá a todos que nos acompanham aqui pela redação do Jornal Estafeta e hoje a gente recebe a doutora cardiologista Angélica Almeida da Pulsar. Ela vai conversar um pouquinho sobre esse mês de setembro, sobre a clínica também e conversar um pouquinho sobre uma campanha que eles estão fazendo. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Lely, obrigada pelo convite. Então, o meu objetivo em vir aqui é trazer informação de qualidade, e de ciência, né, para a nossa população. Agora, em setembro, nós comemoramos o Dia Mundial do Coração, que era no dia 29 de setembro. Então, o setembro, agora, uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia é o Setembro Vermelho. A gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e o setembro, então, está sendo consolidado como Setembro Vermelho, que é um mês de conscientização sobre as doenças cardiovasculares. E por que a importância dessas doenças? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, Lélia, aqui no Brasil e no mundo. A maioria das pessoas vão morrer de infarto ou AVC. Né? Os dados são bem alarmantes e isso já é há muito tempo e é uma coisa que não vem mudando. Então a gente precisa conscientizar a população para que medidas preventivas sejam feitas para a gente diminuir essa taxa. Para vocês terem ideia, a cada 90 segundos uma pessoa morre de infarto aqui no Brasil. É um dado muito alarmante. E então o Setembro Vermelho vem com o intuito de promover saúde, promover prevenção, porque o infarto, ele é prevenível, a gente consegue prevenir ele com algumas medidas. Quais que são os principais fatores de risco das doenças cardiovasculares? Os principais fatores de risco, então, para as doenças cardiovasculares existem 7 fatores de risco, tá? Hipertensão arterial sistêmica, tá? Que é muito prevalente, cerca de 50% das pessoas acima de 60 anos são hipertensas. E hoje em dia, cada estudo que sai, a gente está vendo que cada vez mais os níveis pressóricos são mais baixos, os níveis ideais são mais baixos, né? Então, a pressão, eu costumo dizer no consultório, quanto mais baixa, melhor. Hoje a gente sabe que uma pressão ótima é abaixo de 12 por 8. Uma pressão de 12 por 8 já começa a aumentar o teu risco cardiovascular. Então, hipertensão, dislipidemia, que são alterações nas nossas taxas de colesterol, e aqui eu estou falando de colesterol ruim, né, que é o LDL. Diabetes é uma doença que aumenta muito o risco cardiovascular. Tabagismo, né, o hábito de fumar aumenta muito também. Estresse, né, hoje a gente sabe que o nosso saúde não é só ausência de doença, mas é o nosso bem-estar físico e emocional. O estresse já é um fator reconhecidamente associado ao risco cardiovascular. Obesidade, né? Nós vivemos agora uma pandemia de obesidade, né? A gente está vendo crianças obesas. Então, a obesidade aumenta todos esses outros fatores que eu te falei: pressão, colesterol, a chance de diabetes, sedentarismo, que é não praticar atividade física, né? Então, nós devemos praticar uma atividade física de moderada intensidade, cerca de 150 minutos por semana, para não sermos considerados sedentários. Aí tu pode dividir 3 vezes na semana, meia hora todos os dias, desde que tu se mexa. E uma coisa que eu sempre ouço no consultório, Lely, os pacientes me perguntam: que atividade física que é boa para o coração? E eu sempre respondo: a melhor atividade física que existe é aquela que tu vai fazer. Pode ser uma caminhada, uma corrida, academia, musculação, treinamento funcional, pilates, aula de dança, aula de zumba, jiu-jitsu, o que tu quiser, desde que tu se mexa, né? E o sétimo fator de risco é a história familiar. Então, quem tem um familiar de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, que já teve um evento, né, um infarto ou um AVC, tem mais chance de desenvolver, porque a nossa genética, a gente carrega os genes dos nossos pais, né? Não quer dizer que se meu pai teve, eu vou ter também. Mas eu tenho um risco aumentado. Então, quem tem familiares que têm essas doenças, tem que manter um acompanhamento. Esses hábitos ali também que a doutora falou da alimentação, obesidade, exercícios, eles seriam atividades normais, assim, para serem feitas, nada de extravagante, extraordinário para as pessoas seguirem, né? Exatamente. E o que que eu vejo, assim, hoje em dia que está acontecendo, assim? As pessoas se preocupam muito com
suplementos mágicos, fórmulas mágicas para melhorar, acham que tomando algum comprimido vai melhorar. Quando a gente precisa tratar o colesterol, a pressão, se precisar, a gente lança a mão de remédio, eles estão aí para nos ajudar. Mas não existe nenhuma medicação, muito menos suplemento alimentar, né? Porque se tu come bem, tu come frutas, tem uma alimentação balanceada, tu não precisa suplementar, via de regra, na maioria das vezes, tu não precisa suplementar nada, né? Hoje em dia, o que eu tô vendo, as pessoas, o café da manhã é 4, 5 cápsulas de suplementos, né? Então, vamos tomar remédio quando realmente precisa e se alimentar bem. O ômega 3, por exemplo, que as pessoas querem suplementar, o ômega 3 já tem estudo, não tem benefício cardiovascular de suplementar o ômega 3, não tem benefício do coração. Já tem estudo negativo provando isso, tá? O ômega 3, que ajuda para nossa saúde, que ajuda para o nosso sistema cardiovascular, é o ômega 3 que vem dos alimentos. Azeite de oliva, castanha, nozes, peixes, né? Atum, sardinha. Então são coisas. Claro que é um hábito, né? Eles são coisas mais difíceis. É muito mais fácil tu lá e pegar um comprimido e tomar. E tu achar que isso vai fazer efeito, mas não faz. É muito mais difícil tu implementar na tua rotina exercício, uma alimentação saudável, porque isso leva tempo. Mas a gente tem que parar e fazer isso, né? Porque a gente precisa fazer essa poupança muscular se a gente quiser viver muito e viver bem. Doutora, quando que a doutora recomenda a faixa de fazer exames cardiovasculares, uma rotina, como é que funciona? Então, assim, devido à grande importância dessas doenças cardiovasculares, né, que é principalmente o infarto, que o que é o infarto? É quando entope, obstrui alguma artéria do coração, né? E às vezes a primeira manifestação ela já é fatal, né? Então a gente não pode esperar vir os sintomas para procurar atendimento, porque às vezes o primeiro sinal é um infarto e 50% dos infartos eles são fatais, não dá tempo da pessoa chegar lá na emergência do nosso hospital para receber tratamento, morreu, né? Então a gente não espera sintomas, a gente faz prevenção. Quem deve fazer um acompanhamento preventivo, um check-up cardiovascular? Adultos, a partir dos 30 anos, a gente já recomenda, 30, 40 anos, que faça seu acompanhamento, né? Isso assintomáticos. Qualquer idade, se tu é um paciente que tem, sei lá, 20 anos e teu pai e a tua mãe tiveram um infarto, tiveram algum problema de válvula cardíaca, que às vezes problemas valvares são genéticos, a gente tem que avaliar toda a família, já vai antes, né? 15 anos já pode ir. Mas via de regra, em linhas gerais, a partir dos 30 anos, a gente já tem que começar a fazer uma prevenção, porque isso são pequenas coisas que se a gente consegue fazer essa prevenção, a gente evita de usar medicações ao longo da vida, né? Fazendo esses hábitos preventivos, mudanças de estilo de vida, como exercício, ajustar algumas coisas da dieta, para a gente prevenir de ter que usar medicação. Quando tem que usar, a gente usa, claro, os remédios estão aí para ajudar e temos remédios muito bons, mas prevenir é melhor, né? Até aqui no município, acho que uma das bastante causas ultimamente de óbitos é o infarto, né? A principal causa de óbito no Brasil, em todas as cidades, é infarto, né? É o do que todo mundo vai morrer. E o que fazer para prevenir? Por exemplo, atividade física. 150 minutos de atividade física moderada por semana pode reduzir até 30% a chance de infarto, né? Algumas medicações, né, que a gente usa, por exemplo, para casos recomendados de que a pessoa já tem alguma obstrução, mas não completa, né? Alguma placas de aterosclerose, que a gente chama, que são as placas que vão obstruir a luz do vaso, a gente usa o AS. O uso de AS pode prevenir até 20% a chance de infarto, né? Mas com recomendação médica, né? Com recomendação médica. Usar AS para todo mundo não é recomendado porque aumenta a chance de sangramento. Então, numa consulta preventiva, num check-up, a gente avalia todo o perfil desse paciente, todas as doenças que ele tem, lança mão de exames complementares que a gente dispõe lá na Pulsar, por exemplo, o teste ergométrico, que é aquele teste de esteira,
Porque às vezes parado a gente faz o eletro, não aparecem algumas alterações. Então, na hora do exercício, a gente força o coração e vê como é que ele está funcionando no esforço maior. E aí, às vezes, aparecem algumas alterações. Ecocardiograma, para ver se tem alguma alteração de válvulas, alteração da força do coração. Então, a gente faz toda uma avaliação para ver se aquele paciente vai fazer medidas preventivas não farmacológicas, né? Ou se a gente vai ter que usar algumas medicações, né? Como, por exemplo, colesterol alto, né? Dislipidemia. Às vezes, a gente tenta 3, 6 meses, 1 ano, né? Essas outras medidas, exercício, ajuste da alimentação, né? Faz todas essas mudanças e às vezes resolve, a pessoa não precisa usar remédio. Às vezes, a pessoa já vai lá consultar, a gente detecta essas placas de aterosclerose em algum território do corpo, aí a gente tem que baixar bastante o colesterol. E aí a gente lança a mão das medicações pro colesterol, que são medicações muito seguras, com benefício comprovado, com efeitos colaterais mínimos, né? Que rola muito nas redes sociais aí. Eu vejo muito no consultório, né, as pessoas, mas o remédio do colesterol não é bom usar, né, doutor? Eu vi que não é bom usar, eu escutei lá o fulaninho falando na internet, né? Então, assim, o que eu tô falando aqui não é o que eu acho, é o que foi estudado por ensaios clínicos randomizados e é comprovadamente estudado. Inclusive, o do colesterol tem muitos estudos, as medicações muito antigas, tem muitos estudos que não causam demência, que as pessoas acham que causa, né? Baixar os níveis do colesterol quase que a zero do colesterol ruim, né? E agora, inclusive no Congresso Brasileiro de Cardiologia, que está terminando agora, está tendo agora em São Paulo, foi lançada a nova diretriz de dislipidemias, né? De alterações do colesterol. E uma nova classificação é pacientes de risco extremo cardiovascular, pacientes que já tiveram evento, ou seja, já tiveram um infarto recorrente, teve de novo. Então, esse paciente tem que deixar o nível do colesterol LDL abaixo de 40. E as medicações são muito seguras e previnem infarto, previnem morte cardiovascular. Existe também uma taxa elevada de jovens com infarto, né? Existe. O infarto em jovens, o que acontece? Antigamente, há uns anos atrás, a gente via mais infarto em pessoas acima de 50, 60 anos. Cada vez está vindo pacientes mais jovens, né? Isso porque acredita-se que é essa alteração da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? Antigamente, o que os nossos nonos faziam? Ficavam na colônia. O que eles faziam na colônia? Era praticamente um crossfit o dia inteiro. Eles plantavam, eles colhiam, eles faziam seu próprio alimento, sem agrotóxico, né, sem venenos, e tudo aquilo ali é atividade física, né, e viviam na comunidade, se ajudando. E também a parte do estresse, né, também. Exatamente. Antigamente eles não tinham uma rotina corrida que nem a gente tem, tipo, na cidade, correndo, a cabeça não para, né? Não, então isso daí tudo tá tendo impacto agora, né, e nos jovens existem também outras causas de infarto que não devido a essas placas de aterosclerose. Existe uma condição que é de nascença, que a pessoa nasce com essa alteração, que é o vasinho do coração que nasce de um lugar errado, não era, ele tinha que nascer do lado esquerdo e nasce do lado direito. E aí essa é uma coronária de origem anômala, que a gente chama. E aí a gente tem que fazer uma cirurgia cardíaca para tirar aquele vasinho do lugar e colocar no outro lugar. Às vezes, quando a gente não detecta isso antes, a pessoa pode ter um maior risco de infarto. Né? Eu tenho pacientes, né, que a gente conseguiu, através do teste ergométrico, conseguiu detectar essa coronária anômala, né, suspeitar através do teste ergométrico, fazer o cateterismo e ver que ali, e aí fez a cirurgia e evitou um infarto. Seria uma pessoa que, mas eu não sentia nada, eu não tinha nada, e morreu, tu viu que ela não tinha nada, era super saudável. Será que era saudável? Fazia seus exames de rotina? Tinha o seu cardiologista, né? Eu sempre brinco, todo mundo tem que ter um cardiologista para chamar de seu, né? Porque o risco cardiovascular tá aí, na nossa rotina, no dia a dia, a gente vai vivendo meio que no automático e as doenças vão se somando a todas essas coisas, esses fatores de risco. Se tu for perguntar agora para quem tá aí do teu lado, quem que tem colesterol alto, quem que tem pressão alta, vai ser a grande maioria. A maioria das pessoas tem essas alterações. Doutora, o que motivou a Pulsar a fazer a campanha? Então, essa campanha do Setembro Vermelho é uma campanha muito importante para conscientização, né, para promoção da saúde.
E a Pulsar, no DNA da Pulsar está a promoção da saúde. A Pulsar é uma clínica médica, né, com ênfase em cardiologia, mas temos também outros profissionais, endocrinologista, o Dr. Matheus, uma clínica geral, a doutora Ornella, temos neurologista, a doutora Ana Carolina. Contamos também agora, no último mês, com um colega fisioterapeuta, especialista em sono. Estamos fazendo polissonografia junto com o Dr. Alexandre Pressi, né, o pneumologista. Então, o Dr. Alexandre é especialista em sono, então é um profissional habilitado para fazer polissonografia. Então, tudo isso é para promover saúde. A campanha do Setembro Vermelho é eu acredito muito que a gente tem um dever enquanto sociedade, né? Um dever de trazer saúde, de promover saúde. Então não é só ir trabalhar e ganhar o teu salário e a vida segue. Então a gente tem esse dever social aqui com o nosso município e fizemos essa campanha. Inclusive no dia 29 de setembro, que é o Dia Mundial do Coração, nós estaremos fazendo lá na Pulsar exames de eletrocardiograma, aferição da pressão como um check-upzinho básico para algumas pessoas que se inscreveram gratuitamente para promover a saúde dessas pessoas. E em novembro, Lélia, agora o mês que vem, nós vamos fazer também uma campanha bem legal, que em novembro, no dia 12, nós temos o Dia Nacional de Combate a Arritmias Cardíacas, né, que é arritmias cardíacas. A gente viu agora, há uns meses atrás, aquela morte num menino numa maratona em Porto Alegre, não sei se tu viu, um menino de 20 anos, Novo. né, no auge da sua vida. Então esse menino morreu devido a uma cardiopatia, que ele não sabia que ele tinha, né? Então todo mundo que vai praticar atividade física, idealmente tem que fazer um check-up cardiológico antes. Essa doença que esse menino morreu chama cardiomiopatia hipertrófica. Ali no consultório eu tenho alguns pacientes com essa cardiomiopatia, a gente consegue detectar tranquilamente nos exames que a gente tem ali na Pulsar e fazer medidas preventivas. Então, é uma coisa que a gente fica muito triste essa morte ter acontecido, porque é uma coisa prevenível. Então, em novembro nós já vamos estar com uma nova campanha do dia 12 fazendo teste ergométrico e eletrocardiograma de repouso nos atletas aqui de Veranópolis, gratuitamente para os atletas que correm com o chumbinho. Então já estamos alinhando com ele, uma equipe dos atletas ali com ele para oferecer para eles esse cuidado que a gente sabe que muitas pessoas não têm condições, né, de fazer, mas, que nem eu te falei, o DNA da Pulsar tem esse dever social, essa missão, então a gente está querendo todo ano trazer essas campanhas para ajudar a nossa sociedade. Essa campanha do dia 29, o pessoal pode participar? Como que é para qualquer pessoa? Faz uma inscrição? Como que funciona daí? Essa campanha do dia 29, na verdade, a gente lançou ela sábado, tá? Através de uma entrevista que foi feita na Rádio Com. E aí já se esgotaram as vagas porque não deu muito tempo, então os que mandassem o seu nome, então já se esgotaram as vagas. Então já tem as vagas do eletro, né? Do eletrocardiograma de repouso e aferição da pressão arterial que a gente vai fornecer. Que bacana, mas então ainda tem a campanha depois que vai ter agora de novembro para os atletas também, Isso, né? para os atletas que estão fazendo os corredores, né, as maratonas do programa social do Chumbinho. Então, ele vai selecionar os atletas e nós vamos dar esses exames, eletrocardiograma de repouso, teste ergométrico e ecocardiograma. Então, uma avaliação bem completa para esses atletas, para eles fazerem exercício de uma forma tranquila. E a gente incentiva muito o exercício, mas tem que fazer de uma forma segura. Com acompanhamento, Com né? acompanhamento. Doutora, uma mensagem que a doutora deixaria para as pessoas que ainda não acompanham a saúde do coração? O nosso coração é o motor da nossa vida, a gente só tem um. O nosso corpo também, a gente só tem um. Então a gente precisa cuidar desse corpo. Se a gente quer chegar aos 90, 100 anos, como os longevos que a gente vê aqui em Veranópolis, a gente tem que cuidar do coração. Cuidar do coração não é muito difícil. É uma coisa simples, tranquila. Basta você ter um cardiologista, fazer uma consulta de acompanhamento e ajustar as coisinhas que estão fora antes da doença aparecer. Então, a prevenção é o melhor remédio. Se a gente conseguir prevenir, é o que a gente vai prevenir doença lá no futuro.
né? Então, o que que eu diria para vocês? Façam um check-up cardiovascular, vamos ajustar as coisinhas que não estão 100% na sua saúde, para você viver bem e viver com qualidade. Certinho, doutora, queria agradecer a presença da doutora, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite, Lely, estou sempre à disposição. Obrigado a todos que nos acompanham aqui pela redação do Jornal Estafeta.